Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o dia que fez o Senhor. Regozijamos nele, porque hoje, nesta manhã, nós levantamos, nós respiramos, nós recebemos a graça de Deus e estamos aqui esta noite com esse privilégio. É um privilégio estar aqui esta noite para glorificar o santo e glorioso nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido a abrir suas Bíblias. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, é a partir do versículo 42. Amém? Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e a partir do versículo 42. Quem tiver sua Bíblia, abra. Quem não tiver, certamente tem no celular a Bíblia online. Vamos ler. Está aqui também no telão. Glória a Deus. Diz a palavra: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Teu servo já orou, mas eu quero, Senhor, nesta noite, me colocar, Senhor, diante da tua presença, Pai. Reconheço as minhas limitações e reconheço o quanto sou dependente de Ti, Pai. Que nesta noite o Senhor use os meus lábios para falar simplesmente aquilo que o Senhor quer que seja falado. Em nome de Jesus. Tema desta mensagem: a oração eficaz. Amém? Esse é o tema da mensagem. Pode estar sentado? A oração eficaz. Antes de começar, eu queria me apresentar. Por quê? Porque tem muita gente aqui que já me conhece há 20 anos, outros há 15 anos, mas tem muitos aqui novatos que ainda não me conhecem. E me conhecem porque já me viram aqui por esses dias, mas não sabem, né? Meu nome é Carlos, eu sou esposo de Dona Marisa, que está ali atrás, né? Glória a Deus. Tenho um casal de filhos, Israel e Raquel, que a grande maioria aqui conhece. Está o Israel no Rio de Janeiro, a Raquel ficou em Parnaíba, no Piauí. Né? Tenho 32 anos que sou evangélico, graças a Deus. A grande parte
desses anos, Deus me escolheu para pregar a palavra de Deus. Eu digo sempre que em 1990 eu vivia na promiscuidade na cidade do Rio de Janeiro. E eu gosto sempre de dizer que Deus olhou para mim na vida que eu vivia e Deus se irou e disse: vou matar esse cara. Mas na sua ira, Deus lembrou-se da sua misericórdia e disse: não, vou resgatar, vou limpar e vou transformar em um pregador da minha palavra. Há 31 anos sou casado com a mesma mulher, diga-se de passagem, né? E estou aqui hoje para a glória do Senhor. Amém? Eu estava aqui em casa, na casa da Marlúcia, domingo passado, e teve aqui uma reunião no sábado. E eu não vim nessa reunião. Mas quando o irmão Francisco chegou em casa, disse: só tem uma metade do pastor. O pastor disse para você preparar a palavra que domingo que vem você vai pregar na igreja. Eu falei: amém. Manda quem tem autoridade e obedece quem tem inteligência, né? Seu pastor mandou, né? Você tem que obedecer. E aí, logo em seguida, no dia seguinte, eu examinei a Bíblia, projetei, estudei um texto e criei até o tema. E o tema era: o deserto não é o teu lugar. Na terça-feira, nós estávamos aqui no culto de intercessão. E a irmã Eunice tinha falado comigo: meu caso, você vai estar aqui na terça-feira? Eu digo: sim. Você pode trazer uma palavra no culto de intercessão? Eu digo: sim. E eu vim, preparei uma pequena reflexão para trazer aqui. E quando eu cheguei aqui, Deus disse: não. Eu fiz uma pequena introdução desse texto, não foi, irmão? O irmão Rosito estava aqui, pastor Rosito. E Deus disse para mim: é isso aqui que você vai falar. Se cumprir a palavra que diz que o projeto e os planos são coisa do coração do homem, mas a resposta certa vem do coração de Deus. E eu obedeci. No final do ano, o pastor Alessandro trouxe uma mensagem aqui falando sobre Saul, e ele falou exaustivamente. No final do ano, ele pregou, e ele falou, e ele disse, repetiu o que está escrito lá: melhor é obedecer do que sacrificar. Pronto. Melhor obedecer do que sacrificar. Depois eu vim entender, pastor Alessandro. Quem lembra da mensagem do domingo passado? Quem lembra? O pastor Alessandro pregou aqui a semana passada, domingo, quando ele disse que nós devemos o quê? Nós devemos edificar um altar. Foi isso? Devemos edificar um altar. Antes de entrar nessa mensagem, obedecemos a ordem teológica, né? Vamos contextualizar. Israel está vivendo um período em que o povo de Israel estava vivendo um período em pecado. E Deus chama o profeta Elias e diz: olha, Elias, tu vai lá até o rei Acabe e tu profetiza. Diz Acabe: olha, Acabe, a partir de hoje, a partir desta palavra que eu vou ministrar agora, não vai cair chuva, não vai cair orvalho sobre a face da terra, se não for segundo a minha palavra. Elias
por ordem de Deus, se retira para beira de um ribeiro, onde ele fica ali, bebe da água do ribeiro, e Deus o alimenta a ele durante todo aquele tempo, através dos corvos. Deus manda os corvos levar comida para o profeta Elias. Passado 3 anos, pouco mais de 3 anos, e ali o ribeiro seca. E Deus ordena a Elias que vá à casa de uma viúva. Quando Elias chega ali na cidade de Serepta, encontra a viúva na entrada da cidade catando cavaco. Porque durante a seca ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela estava catando cavaco para fazer o fogo, para fazer um bolo para ela e para o seu filho, e depois aguardar a morte. E o profeta encontra aquela mulher, e o profeta manda que ela faça primeiro para ele um bolo pequeno, e depois passa para o seu filho e para ela. Porque segundo a sua palavra, a farinha e o azeite não iam faltar, até que passasse toda aquela situação. E assim ela fez. E assim aconteceu, conforme a palavra do profeta. Depois ainda teve outro episódio, que ela teve um filho, o filho morreu, e Elias orou, e o filho foi ressuscitado. Mas chegou um tempo determinado, e Deus fala para Elias: chegou o tempo, Elias, te apresenta para cá. E o profeta vai lá se apresentar para cá, enquanto um dos seus funcionários está procurando comida para os animais, e ele conta com Elias manda que ele vá até o rei, e ele não quer ir, porque ele diz assim: quando eu sair daqui, o Senhor vai desaparecer de novo, e eu vou trazer o rei aqui, o rei não vai encontrar com o Senhor, e aí eu que vou pagar com a vida. E ele jurou pelo Senhor, disse: não, traz o homem aqui, eu vou estar aqui. E quando ele chega, o rei acusa Elias de ser perturbador de Israel, e Elias diz: não sou eu perturbador, mas você e sua casa, que tem profanado os altares do Senhor, que tem feito o que é mal aos olhos do Senhor, tu é perturbador. Mas escuta o que eu vou te falar. Reúne todo Israel, como também os 400 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Acera, que se assentam na mesa da rainha de Jezabel. E nós nos encontramos no Monte Carmelo. E quando eles chegam ali, no Monte Carmelo, então Elias ele faz uma proposta. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos edificar 2 altares. Um é para mim, e o outro para os profetas de Baal. E a proposta é a seguinte: nós vamos preparar ela, botar lenha, vamos pegar 2 bezerros, e cada altar vai ser colocado um bezerro. Porém, tem uma coisa: ninguém vai pôr fogo. E nós vamos orar. Os 400 profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu vou orar ao meu Deus. E aquele Deus que for o verdadeiro Deus é que vai tocar fogo no altar. Aí o povo: boa, maravilha, gostei, muito boa a proposta. E assim fizeram. Eles fizeram os altares, começaram, e Elias disse: olha, eu sou só, e vocês são muitos, então vocês começam. E aí aqueles altares de Baal, eles começaram a clamar ao seu Deus, e começaram a clamar, e começaram a gritar, e começaram a dizer: Baal, responde, Baal, e Baal nada. E eles começaram a se autoflagelar, eles começaram a se cortar, começaram a sangrar, e começaram a falar: Baal, Baal, e Baal não respondia. Chegou um certo momento que Elias começou a zombar deles. Elias começou a dizer: olha, você clama, rapaz, clama aí, Baal, clama o Deus de vocês.
De repente você está falando aí, de repente ele está dormindo, ou pode estar fazendo uma viagem, né? Vamos aí, insiste. E aí eles, nada. Meio-dia. Elias não tinha um celular, como eu tenho aqui, né? Nem tinha um relógio. Mas Elias tinha a percepção do horário. Ele olha, né? A gente que é do interior sabe, né? A gente fica em pé, meio-dia, você vai em pé aqui, a sua sombra fica bem aqui, do ladinho, meio-dia. Elias olha e ele percebe, meio-dia. Tem alguém do interior aqui, tem? Só eu? Elias diz, meio-dia. Ah, tem um nisso na rapa. A roça lá, caçador de tatu, né? Pois é, meio-dia. Elias diz, agora é minha vez. Vocês já tiveram a manhã todinha aí, cara. Agora, fica na de vocês aí que agora é a minha vez. Aí Elias vai, se chega para o altar, e Elias tem um cuidado muito importante. Quando Elias chega ali no altar, ele olha o altar. Está quebrado. O altar está quebrado. O altar está quebrado. Entendeu? O altar está quebrado. Elias chama as pessoas lá, os ajudantes lá, e manda trazer as 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. Vai lá, conserta o altar todinho e tal. Elias coloca o bezerro em cima do altar. Elias olha, a joia, está tudo certo. Aí Elias fica, o altar consertado, Elias fica folgado, audacioso. Ei, pega aí 3 cântaros d'água. A salinha aqui está seca. Jogaram sobre o altar. Traz outra vez, segunda vez, para o céu, jogaram. A água começa a escorrer, ele manda fazer uma vala, rebola o altar. Traz a terceira vez, quarta vez. Jogaram água sobre o altar, diz que a água molhou a lenha todinha e escorreu, encheu. Aquela vala estava cheia de água. Aí Elias diz assim, agora é a minha vez. Elias agora vai entrar numa batalha. E aqui eu digo para os irmãos uma coisa. Agora aqui eu entro na mensagem. Elias agora, ele precisa de uma oração eficaz. Elias agora, ele não vai precisar de qualquer oração. Elias agora, ele vai precisar de a oração eficaz. O que é orar? O que é orar? O que é uma oração? A oração é suplicar, pedir, interceder, insistir. Pode ser uma prece poderosa a Deus. Tudo isso aqui são adjetivos do orar. E o que significa eficaz? Que tem virtude ou poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio. Ou seja, a eficácia está diretamente ligado ao resultado. É isso aqui. Elias precisa fazer a oração. É a oração que vai trazer o resultado. É isso aqui. E começando a mensagem, eu quero trazer 5 princípios. São 5 princípios requisitados para que seja feita uma oração eficaz. Primeiro princípio para que se faça uma oração eficaz. A oração eficaz, ela tem que ser feita com a fé genuína. Se quer fazer uma oração eficaz, tem que ser com a fé genuína. Ah, irmão, passando com um problema aí, tá difícil. Vou fazer uma oração aí, para ver se Deus, para ver se Deus vai resolver o meu problema. Não vai. Não vai, irmãos. E por que Deus
não vai? Porque você não está fazendo a oração eficaz. Você está dizendo, porventura, sim. Eu vou fazer uma oração para ver se Deus ele pode resolver o meu problema, se Deus ele vai achar graça diante de mim e me favorecer. Não vai. Jesus disse, por isso vos digo que tudo que pedir, orando, crede, o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Se nós fizermos esta oração aqui, Jesus está dizendo, se nós fizermos, se nós pedirmos, se nós orar, crendo que recebereis, nós vamos ter. Eu lembro da oração, eu lembro da situação de Abraão, quando Deus pediu o seu filho, 12 anos de idade, matar o filho. E Abraão, ele chega ali no pé do monte, Moriá, e é uma coisa que eu prestei bastante atenção, que Abraão ele diz para o seu servo, vocês ficam aqui, eu vou com o garoto. Aí ele diz, subiremos, adoraremos e desceremos. Por isso que ele voltou com o menino, por isso que ele voltou com a paz. Por quê? Porque ele tinha certeza do que estava fazendo, ele tinha no coração uma fé genuína, ele tinha no coração uma fé perfeita. É por isso que Deus o chamou Abraão, o amigo de Deus. Às vezes, nós estamos passando situação muito difícil. E às vezes fica difícil de orar. E às vezes fica difícil de crer. Mas nós temos que crer. Porque existem também os empecilhos. Existem os empecilhos. Jesus estava conversando com seus discípulos, discutindo com os escribas. De repente trouxeram um lunático. E ali apresentaram para Jesus e disse, olha aqui, os teus discípulos não puderam expulsar. Se tu podes, nos ajuda, por favor. E Jesus disse, olha, a pergunta não é se eu posso. A pergunta é se tu podes crer. Porque tudo é possível aquele que... Tudo é possível aquilo que... Às vezes, meu irmão, eu estou orando. Tem uma semana, tem um mês, tem um ano que eu estou orando e não recebi ainda. Lembra do episódio de Daniel? Daniel orou 21 dias. E no dia que o anjo trouxe a mensagem para ele, o anjo falou o seguinte, disse, olha, jovem, muito amado, chama ele de muito amado, né? No primeiro dia da tua oração, saiu a ordem. Mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Aí foi obrigado eu requisitar Miguel para batalhar lá no mundo espiritual, para que eu pudesse passar e te trazer a mensagem. Você está entendendo? Porque quando nós conseguimos colocar em prática uma fé genuína, nós vamos encontrar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o adversário da nossa alma sabe que através de uma fé genuína nós vamos chegar a Deus. Hebreus 10, 22 diz, cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé. O apóstolo Tiago, no capítulo 6, diz, nos encoraja a dizer, para nós não duvidar, mas para nós pedir com fé. Se nós pedirmos com fé, a fé genuína,
a fé verdadeira, certamente nós vamos receber do Senhor. Consegue entender? Amém? Segundo princípio, requisitado para que nós venhamos fazer uma oração eficaz. Segundo princípio, a oração tem que ser em nome. A oração tem que ser em nome de Jesus. Irmão, não dá para mim fazer uma oraçãozinha em nome de Paulo? Não, não dá. E não dá para me fazer uma oraçãozinha em nome de Pedro? Não dá. Mas peraí, mas João é um homem que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então ele é muito chegado a Jesus. Então não dá para a gente fazer uma... Não dá. Não dá. Tem que ser em nome de Jesus. Ele estava naquela situação. Ele precisava da fé genuína para enfrentar aquela situação. Porque olha só, irmão, não é brincadeira não. Todo Israel estava no Monte Carmelo. E ali estavam os 450 profetas de Baal. Se ele falhasse, o que aconteceria? Ele seria espedaçado ali. Então ele precisava fazer uma oração com uma fé genuína. Agora Elias precisa fazer uma oração ao Deus poderoso que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Nessa época, Deus já não tinha encarnado no ser humano como Jesus. Era o Deus poderoso. E Elias precisava fazer esta oração ao Deus poderoso. O próprio Jesus, ele expressou esse princípio ao dizer: e tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14 e 13. Nossa oração tem que ser feita em harmonia com a pessoa, caráter e a vontade de Jesus. Bom, mas tem Paulo, tem Pedro, tem João. A oração tem que ser em nome de Jesus. Terceiro princípio para uma oração eficaz. Glória a Deus. A oração tem que ser feita segundo a perfeita vontade do Senhor. Esse é o terceiro princípio. Tem que ser feito segundo a perfeita vontade do Senhor. Ah, mas a minha vontade não serve? Não serve. Tem que ser feito segundo a vontade do Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. Ele ouve. Se for segundo a sua vontade, ele ouve. Eu vou fazer uma oração, irmão. E essa oração é segundo a minha vontade. Vai servir? Deus vai ouvir? Não vai. Por que Deus não vai ouvir? Porque o apóstolo Tiago diz que nós oramos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Porque pedimos coisas para os nossos deleites. Pedimos coisas para a nossa vida secular. E muitas vezes a nossa vida não está de acordo com Deus, ele sabe. Muitas vezes ficamos revoltados porque pedimos alguma coisa que Deus não nos responde, não nos ouve. Por quê, irmão? Porque nós só vemos aquilo que está aqui, ó, diante de nossos olhos. Deus, ele está vendo tudo. Ele é onisciente. Deus já viu na eternidade. Falar aquela coisa aqui pro
o mais novo papai. Às vezes você está, o seu filho começa a caminhar ali nos primeiros dias, né? De repente ele vai, se tiver um buraco lá na frente, você corre lá e pega na mão dele. Por quê? Ele vai cair lá no buraco. Mas ele não sabe. É uma criança. Ele é um inocente. Então ele não tem noção de que ali é um buraco, é um despenhadeiro, que corre um sério risco. Ele não sabe, mas você é o pai. Você sabe. Porque que muitas vezes nós, falando com nossos filhos, quem é pai sabe disso, de uma determinada coisa, ele quer ir para um determinado lugar, ele quer fazer uma determinada coisa e você não deixa. Por quê? Porque você sabe que há uma armadilha na frente que ele pode cair. Eu lembro que uma vez Jesus, ensinando os discípulos, aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, os homens na terra sendo mal, se o seu filho lhe pedir um pão, ele não tem coragem de dar uma pedra. E se pedir um peixe, ele não tem coragem de dar uma serpente. Aí Jesus diz assim, vocês, sendo mal, são capazes de trazer boas coisas para o filho de vocês. Imagine o nosso Pai que está no céu. É por isso que a nossa oração tem que ser segundo a vontade do Senhor. Ele não estava ali para fazer a sua vontade. Ele não estava pedindo algo para fazer a sua vontade. Ele estava pedindo algo que estava dentro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nesse texto, Deus queria se exaltar. Como? Humilhando Acabe e toda a sua raça. Por quê? Porque eles estavam profanando os altares do Senhor. Porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus queria se exaltar, humilhando eles. Às vezes nós falamos de umas coisas que não tem base, né? Às vezes se os humilhados serão exaltados, né? Hoje eu estou sendo humilhado, amanhã Deus vai me exaltar. Não, não vai. Deus não nos exalta. Deus, ele se exalta através de você, de mim e de nós. Por isso que ali naquele momento a oração de Elias era segundo a vontade de Deus. Elias tinha certeza do sucesso de sua oração por conta da palavra profética e receber. E ele sabia que nem um Deus pagão era capaz ou era pau para o Deus de Israel. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, que o Deus que você serve, que o Deus que eu sirvo, que o Deus que nós servimos, não existe ninguém que seja páreo para ele. Que nós precisamos fazer uma oração com fé genuína. Que nós precisamos fazer uma oração em nome de Jesus. E precisamos fazer uma oração segundo a vontade de Deus. Beleza? Esse princípio para uma oração eficaz. Temos que estar. É o quarto. Temos que estar dentro da vontade de Deus. Oh, glória. Não basta a oração ser segundo a vontade de Deus. Tem que estar no centro da vontade de Deus. E assim seria muito bom, né? Então minha vida está toda torta. Eu estou vivendo de qualquer jeito. Eu estou fazendo as coisas como prioridade da minha vida e Deus é secundário, mas eu vou lá e faço uma oração. Só porque é filho em nome de Deus, então vai ser resolvido o meu problema. Não. A oração tem que ser feita em nome de Jesus. Mas eu tenho que estar no centro da vontade de Jesus. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos entender.
que nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor. Nós temos que estar dentro do plano do Senhor. Deus não nos dará as coisas que pedimos se buscarmos em primeiro lugar. Não, Deus nos dará as coisas que pedimos se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus falou isso. Capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Ele estava ali ensinando os seus discípulos. E ele percebeu que os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir. E Jesus olhou para ele e disse: olha, vocês já viram os passarinhos? Eles não semeiam, eles não plantam. Vocês já viram que se algum deles morrer de fome? Não, né? Vocês já viram os lírios do campo, como são lindos? E Jesus diz assim: ó, nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu de uma forma tão linda como os lírios do campo. Aí ele diz assim: e vocês? Não são piores do que os passarinhos? Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de vocês? Aí ele cita essa palavra: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então não basta nós pedir em nome de Jesus, tem que estar inserido dentro do plano do Senhor. O apóstolo João faz uma declaração e diz: qualquer coisa que pedimos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vontade. Amém? Irmãos, consegue entender? A oração do justo é eficaz quando ele obedece e teme, tal qual o profeta Elias. Moisés era leal, obediente. Agora, a oração do ímpio, não. O israelita que estava em pecado, Deus não podia ouvir a oração dele. O salmista, no Salmo 66, 18, ele diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não ouvirá. Amém? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O apóstolo Paulo uma vez fez um desabafo tremendo, quando ele disse: olha, as coisas que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero é exatamente o que eu consigo fazer. Existe uma guerra constante entre a nossa alma no meio dessa guerra. Porque o nosso ego é uma coisa, o nosso espírito é outra. O nosso corpo, a nossa vontade quer as coisas seculares, quer as coisas do pecado. Mas o Espírito está puxando para o outro lado, porque ele quer as coisas espirituais. E aqui eu não vou perder essa oportunidade, pastor. Se você quer estar inserido dentro daquele que faz uma oração eficaz, busca, Senhor. Quem pode? Quem pode? Presta atenção. Tem gente que chega tarde do serviço, né? Mas quem pode e não está vindo aqui nas terça-feiras, você não sabe o que estão perdendo. Glória a Deus. A coisa é tão tremenda. Se nós estivermos em pecado, Deus não ouve. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Deus diz assim: se o meu povo, olha só, não está falando para os ímpios não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É mais a condição para nós alcançar uma oração eficaz. Lá nos antepassados, quando o povo de Israel era cultura, era ordem, uma vez por ano o povo ia até ao sumo sacerdote, levava a sua oferta para ser sacrificado e ali ouvia a palavra de perdão. Mas o sumo sacerdote, ele não podia fazer isso se primeiro ele não se purificasse, fazer um sacrifício por ele, para depois ele poder fazer a petição. Olha só o motivo pela qual o profeta foi examinar o altar, como é que ele estava. Eu não posso entrar numa batalha espiritual, eu não posso entrar numa batalha do céu se eu tiver com a vida arruinada, se eu tiver com a vida totalmente fora da presença de Deus. Apareceu uns engraçadinhos lá, eles viram os discípulos fazendo milagres, expulsando demônio, eles foram lá também. Chegaram o demônio, estava lá, ia chegar lá, botaram a mão. Em nome de Jesus, que Paulo pega, saia. O demônio olhou para ele e disse: saia. Paulo eu conheço. Jesus também. Mas vocês, eles têm hora que sair de lá com a vida para não ser estraçalhado pelos demônios. Sabe por quê? Porque não está com a vida dentro daquilo que Deus já determinou. Tudo é bonito, né? Eu estar na igreja não é suficiente. Não é suficiente. Uma vez eu vi uma expressão do pastor Marco Antônio que eu achei interessante. Ele diz assim: se eu botar a cama na garagem e dormir lá, não quer dizer que eu vou me tornar um pau. Deus não ouve pecador, mas ele diz: mas se o tal o teme, a esse ele. E para encerrar, quinto princípio requisitado para uma oração eficaz: precisamos ser perseverantes. Tem que ter perseverança. Ali ele enfrentou toda aquela situação, saiu vitorioso. Havia uma profecia, e a profecia era o fogo e a chuva. Mas mesmo assim, Elias sobe para o cume do monte, e lá ele joelha, coloca a cabeça entre os joelhos, começa a orar. Aí ele diz ao seu moço: vai lá, dá uma olhada aí para a banda do mar. Aí o moço vai lá, a primeira vez chega lá, aí o moço volta. Não vi nada. Ele diz: voltou, ele foi lá. Segunda vez, olhou, voltou, nada. Ele diz: vai lá, a terceira vez. Ele vai lá de novo, a terceira vez, olhou, nada. Voltou. Ele diz: a quarta vez, vai lá a quarta vez. Ele vai lá de novo, a quarta vez, olhou, nada. Ele volta. E a quinta e a sexta. A sétima, ele vai lá de novo. Sétima vez ele vai lá, ele olha, fica observando, aí ele volta. Meu senhor, uma pequena nuvem, assim como se fosse a mão do homem, está subindo do lado do mar. Elias levantou e disse: vai lá, rapidamente. Mas não levantou não, ele ficou, disse: vai lá e rapidamente fala para o rei, para ele aparelhar os seus animais e descer antes que a chuva apanhe. Mas uma coisa, ele continuou. Ele continuou orando, mano. Ele não sabe lá não.
Ele ficou lá orando até que a chuva caísse. Nós precisamos ser perseverantes. Jesus fala acerca de uma mulher que foi lá fazer uma petição a Jesus. E Jesus contou uma parábola. Era uma parábola. E essa parábola era um juiz, ele não era crente. E uma mulher começou a insistir com ele, porque ela queria que ele fizesse justiça sobre a sua causa. E ele, entendeu a Deus mesmo, estava nem aí para ela. E ela todo dia lá. E um dia ele se aborreceu. Ele se aborreceu e tomou uma decisão. Sabe uma coisa? Eu vou resolver o problema dessa mulher para ela não vir mais aqui perto lá na cabeça. E foi lá e resolveu a situação dela. Ah, meu irmão, você não conhece a minha história. Eu já tentei 3 vezes fazer um concurso aqui e não consegui passar. E daí? Faça 4. Ah, fiz 4. Tem problema, faça 5ª, faça 6ª e faça 7ª. Insista. Às vezes nós precisamos, irmão, ter essa atitude de ser perseverante, de ser insistente, porque se nós for perseverante, se nós for perseverar, com certeza a chuva vai vir sobre nós. A chuva de bênção. Aquele emprego que você luta há quanto tempo? Aquele concurso que você tenta há tantos anos? Aquele seu filho que você está orando, que você está pedindo para vir para a casa do Senhor, há quantos anos que você está clamando, há quantos anos que insista? Tem 10 anos, tem 15 anos, insista. Bata. Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Israel estava numa luta, numa briga tremenda com os amalequitas, e ali Moisés começou a orar. Moisés levantava os braços, e Moisés, os braços levantados, e Israel estava vencendo. Aí Moisés cansava, baixava os braços. Israel começava a perder a guerra. E aí Moisés novamente. Aí o que fizeram? Pegaram na pedra, botaram Moisés sentado na pedra, e 2 homens seguraram os braços dele nessa posição, até que Israel terminasse a guerra. O próprio Elias insistiu no caso do filho da viúva para ser ressuscitada. Então, nesta noite, meu irmão, eu quero profetizar na sua vida essa noite. Aleluia. Eu não sei qual é a situação. Não sei. Não me interessa saber porque eu não posso resolver. Mas nesta noite eu tenho certeza que tem gente, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a dizer isso. Tem gente hoje aqui que a chuva vai descer em sua vida esta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Insista na oração. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem colocado na presença de Deus. E tem gente aqui que tem mais de 10 anos que está pedindo ao Senhor por uma causa. Deus está dizendo: vai chover na sua casa nesta noite. Aleluia. Fique de pé. Quero estar orando com você. Saiba de uma coisa. Se você quer fazer uma oração eficaz, creia. Peça a Jesus. Peça segundo a vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. E insista. Porque Deus vai fazer pela sua vida. Glória a Deus. Deus possa continuar abençoando a sua vida e o coração que você está orando. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Obrigado, pastor.
Tiago 5,16.